Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio, sou médico, cirurgião cardiovascular e o tema do vídeo de hoje será hipoplasia do arco aórtico. Conheça as definições. Pessoal, a hipoplasia, ou seja, um baixo desenvolvimento, uma baixa plasia da região do arco. Qual a importância de ter a noção dessas definições? É que uma das patologias mais frequentes na cardiopatia congênita, que é a coarctação da aorta, frequentemente, não é raro, vir associado a uma hipoplasia do arco aórtico. E uma vez que há hipoplasia do arco aórtico, o processo, a estratégia operatória, a estratégia de tratamento pode mudar de maneira drástica, ou seja, não sendo possível realizar tratamento endovascular, e uma vez que irá para a cirurgia, a técnica operatória acaba sendo um pouco diferente. Então, por isso que é interessante saber a definição de hipoplasia do arco aórtico. E se for para uma prova de concurso ou a prova da SBCCV, também é interessante ter essa noção das definições. Eu vou citar duas aqui de hipoplasia do arco aórtico. Podemos observar essa imagem, é possível notar a diferença de diâmetro na região aqui, olha, do arco distal para a região da aorta ascendente. Observem também essa outra imagem, deixa eu apagar aqui, essa outra imagem, também outro caso aqui que operamos. Notem a diferença brutal de diâmetro da região da aorta ascendente com a região aqui do arco médio, a saída aqui o tronco braquiocefálico, Aqui é a região da carótida esquerda e aqui é a subclave esquerda. Nota que após a subclave esquerda que tem uma zona aqui segmentar de coarctação, de estreitamento, e aqui é brutal, região do istmo, uma coarctação, observem que nesses dois casos é uma coarctação da aorta associado a uma hipoplasia do arco, principalmente da região do arco distal dessa topografia. Então, vamos direto ao ponto, após esse preâmbulo, qual é a definição de coarctação da aorta? De hipoplasia do arco aórtico, podemos notar que temos duas situações. A primeira, o Z-score. O Z-score, pessoal, é uma medida populacional que se desvia do padrão, se dá através do desvio de padrão. Temos uma postagem também no nosso site falando de Z-score, sua definição, especialmente no que cerne aos pacientes com tetralogia de Fallot, em que o Z-score da válvula pulmonar, do anel pulmonar, é fundamental ali para traçar a estratégia cirúrgica. E na hipoplasia do arco e para outras estruturas em crianças, a gente usa o Z-score, porque o Z-score ele dá uma medida populacional. Em crianças isso varia muito, Em adultos é bem estabelecido, uma aorta de 5,5 centímetros, por exemplo, no aneurisma da aorta. Então, não varia tanto entre um adulto e outro, apesar de haver variações. Mas na criança, uma criança de 1 ano, é totalmente diferente o diâmetro da aorta para um paciente de 5 anos, para um paciente de 10 anos. Isso envolve todas as estruturas. Então, você atrelar os diâmetros, os comprimentos, as estruturas de uma criança a uma medida populacional é salutar. E como é que isso é feito na prática? Tem um site, este aqui, que eu coloquei aqui na postagem. Vocês podem acessar o nosso site e acessar essa postagem, que você consegue atrelar as variáveis. Só clicar aqui, você vai para esse site que é o parameters.com e você coloca aqui os dados demográficos da criança, sua altura, seu peso, o seu comprimento, a idade e o tamanho das estruturas encontradas no exame de imagem, no ecocardiograma, na tomografia. Aqui, a região do arco proximal, o arco distal, a região do istmo, a aorta descendente, a aorta ascendente, e ele vai te dar o Z-score de cada variável. E se o Z-score for menor do que -2, você tem uma hipoplasia do arco. Ponto. Essa é a primeira definição, Z-score menor que -2. A segunda definição é quando o diâmetro do arco aórtico tem 50% abaixo em relação ao diâmetro da aorta ascendente.
Observe essa tomografia. É só você pegar uma tomografia ou um ecocardiograma e correlacionar, né, a região do arco aórtico, que a gente pode observar aqui, né, ó, a região do arco, a topografia do arco aórtico, e ver o diâmetro dessa topografia e correlacionar com aqui a aorta ascendente. Se houver uma redução do arco aórtico maior do que 50% em relação à aorta ascendente, a gente afirma que há uma hipoplasia do arco aórtico. É uma proposta por Moller e colaboradores, vocês podem verificar essa publicação, em que há esse parâmetro definidor. Então é um parâmetro definidor que, se o diâmetro do arco aórtico é menor que 50% da aorta ascendente, sugere uma discrepância significativa dos tamanhos dos segmentos, evidenciando uma hipoplasia. Então, pessoal, essas duas definições ajudam a definir a hipoplasia do arco aórtico e ajudam a traçar estratégias. Vocês vão perceber que nessa postagem eu coloquei aqui duas outras postagens do nosso site, eles vão se complementando. Uma é sobre essa revisão de coarctação da aorta, que, como eu disse, é muito associada à hipoplasia, e outra sobre estratégias cirúrgicas da coarctação da aorta. Aqui 10 cuidados e armadilhas. Vocês vão perceber que nessa publicação eu falo sobre a importância dessa análise da hipoplasia. E quando vocês chegarem no ponto aqui que a gente fala sobre a técnica operatória da postagem, vão perceber que existe essa técnica aqui. E essa técnica, vocês notem que ela amplia o arco distal. Observem que você ressecciona a zona aqui da aorta coarctada, né? E se houver hipoplasia, nesse desenho aqui não ficou tão didático, porque não tem hipoplasia do arco, mas a ideia é a ampliação do arco distal e uma anastomose aqui, ó, término-terminal estendida, com o intuito de ampliar também o arco aórtico e a zona de anastomose. Beleza, pessoal? Então, basicamente isso. Definições, e para resumir, né, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, para resumir, hipoplasia do arco aórtico, frequentemente associada à coarctação da aorta. Há duas definições: quando o Z-score do arco aórtico é menor do que -2, e quando o diâmetro do arco aórtico ele é menor, 50% menor do que a aorta ascendente. Beleza, pessoal? Espero que tenham ajudado. O vídeo é curto, objetivo, porém prático, né? Ou seja, defina a hipoplasia e escolha a técnica mais adequada, que, como eu mostrei, é a anastomose término-terminal estendida. Forte abraço e até a próxima.